Fala, meus amigos, boa tarde a todos. Estou aqui para falar de um assunto que foi recentemente trazido à tona, que é Gabriel Taliari e uma possível negociação dele para fora do CSA. Vou explicar tudo para vocês, junto com a fala do Rafael Tenório, que preocupou muitos torcedores. Vou destrinchar tudo aí para vocês, tá? Mas já por isso também já dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar uma forcinha ao Diário de Azulino. Se inscrevendo você aumenta nossos números, dando like você ajuda o nosso vídeo a ficar em alta aqui no YouTube e mais pessoas poderem alcançar esse vídeo para poder entender bem sobre essa situação, beleza? Então dá essa forcinha aí pra gente também e eu agradeço demais pela força da galera. Gente, esse assunto do Gabriel Taliari veio à tona e preocupou muitos torcedores, né? Principalmente por conta da fala do Rafael Tenório, que disse que ele poderia sair sem compensação financeira. Então, vamos explicar ponto a ponto. Primeiro, o que aconteceu foi que a janela de transferências, ela reabriu agora em julho. Para quem não sabe, o Brasil agora está tendo um período que se chama janela de transferências, em que pode haver negociação de jogadores e regularização de atletas. As séries A e B aderiram essa janela de transferências, a série C não, e série D também não. E o mercado exterior também tem suas janelas de transferência. Fora desse prazo de janela de transferências, que no começo da temporada foi até abril, aí depois fechou a janela e reabriu agora em julho, fora desse prazo você não pode contratar ninguém, né? Então o jogador que o clube contratar, ele precisa ficar só treinando e não pode jogar. Porque para jogar ele precisa sair no BID. O BID é o Boletim Informativo Diário da CBF. E você só pode registrar novos atletas aí no BID se você estiver dentro do prazo de contratações, da janela de transferências, certo? Então, com a abertura da janela de transferências para séries A e B, surgiu a preocupação de alguns torcedores com a possível oferta ao Gabriel Taliari, que vem jogando bem, vem se destacando, chamando atenção, e alguns clubes de divisões acima podem se interessar pelo jogador. E aí a galera ficou preocupada, e aí, como é que vai acontecer? Será que ele vai sair? Será que ele não vai? E preocupou mais ainda os torcedores a fala do Rafael Tenório, dizendo que o time do CSA não pode fazer nada. Se chegar alguém para contratar, ele sai sem compensação financeira. Mas não é bem assim, não é só chegar e pegar o atleta não, tá? Não se engane, tá? Não é assim. Por quê? O que acontece é que o Gabriel Taliari, ele é um atleta do clube capivariano e está emprestado ao CSA. Ou seja, o atleta não é do CSA. Primeiro houve esse contrato de empréstimo e o capivariano é um clube que ele é dono do Taliari há muito tempo e empresta o Taliari para vários outros clubes, tentando que, por exemplo, como ele se destacou aqui no CSA, ele atrai a atenção de outros clubes que queiram comprar o jogador em definitivo. Inclusive o próprio CSA pode se interessar em fazer isso, né? Então, no contrato de empréstimo, geralmente os clubes fazem isso, né? São dois tipos de cláusulas diferentes. E as duas eu acho que foram aplicadas aí nesse contrato do CSA, pelo que o Rafael Tenório falou. A primeira é que o contrato ele pode ser rompido pelo dono do clube ao momento que quiser. E nisso pode, né? Porque o clube pode chamar ele de volta a qualquer momento. Às vezes, existe uma cláusula que impede o clube dono do atleta para fazer isso, né? E a outra cláusula é a multa por rescisão do empréstimo. A gente sabe que tem a multa rescisória de contratos de jogadores, né? Que todo jogador tem uma determinada multa. Se você demitir o jogador, por exemplo, você tem que pagar a multa para ele, né? E se o jogador quiser ir para outro clube, o outro clube tem que pagar a multa para liberar. Mas às vezes tem a negociação entre eles. E nesse caso não foi estipulada a multa, porque o Rafael Tenório falou que se o capivariano chamar, ele vai naquele momento e de graça, certo? Então esse foi o tipo de contrato que foi feito de empréstimo. E isso é super normal. Isso é sempre aplicado em contratos de empréstimo de clubes que são assim, esses clubes que vão emprestando jogadores. Tem algum jogador jovem que pode se destacar, vai emprestando, emprestando, emprestando. Se surgir uma oportunidade de vender o atleta, ele vai e, ei, devolve aqui que eu vou vender. Às vezes os caras até negociam, sei lá, olha, se a gente vender, você fica com uma taxa de 10% aí por ter sido a vitrine do atleta. Mas pelo visto o CSA não teve essa taxa de vitrine, nem foi estipulada uma multa por rompimento do empréstimo. Mas isso é normal, tá? Você pode não ter gostado disso, mas é porque o Gabriel Taliari agora ele vingou.
Mas, por exemplo, não sei como é o Thiaguinho lá do Flamengo, que não vingou. Então a gente não tá nem preocupado com essa questão, né? O Thiaguinho não chamou muita atenção, não vem nem sendo titular. Então, se o Flamengo chamar de volta, a gente vai... Tá ligado? Não vai se preocupar tanto. Mas o Taliari tem sido um jogador importante. Aí é que a gente se preocupa, né? Então, assim, às vezes os contratos de empréstimo eles vão sendo feitos assim e o clube vai tentando, poxa, velho, eu vou puxar esse cara aqui, né, que eu não vou ter que pagar multa pra ninguém, né? Ele tá me emprestando aí, eu vou pagar só o salário e tal, então pra mim tá ótimo. Aí o cara dispara, né? Mas é o seguinte, para o Capivariano é bom porque o Capivariano é um clube que ele deve ser só jogar campeonato estadual. Vou pedir perdão à torcida também, né, do Capivariano, a diretoria, que eu não sei nem se tá na Série D, né, mas sempre foi um clube que emprestava o Taliari para outros clubes. Inclusive no Campeonato Paulista o Taliari jogou emprestado pelo próprio Capivariano, certo? E aí tá emprestado agora no CSA. E aí é esse negócio também, né? O clube vai emprestando o jogador para ver se ele se destaca em algum para tentar vender. Então, é isso que tá acontecendo aí com o CSA também, tá? E assim, cara, não é que o cara vai chegar, vai querer levar o Taliari e o Capivariano vai dizer, ó, CSA, devolve ele que ele vai para lá, né? Eu não sei se existe uma questão assim para empréstimo, tá? Para outro empréstimo. Por exemplo, se um clube da B quiser ele por empréstimo, não sei se isso é possível, tá ligado? Só se é possível que ele rompa esse contrato para outro empréstimo, tá? Mas é o seguinte, cara, se chegar uma proposta e o Capivariano aceitar, por exemplo, um clube da Série B, vamos supor o Ceará, tá precisando de centroavante, vem aqui, eita porra, o Taliari tá bem, vamos contratar, aí chega o Capivariano, quanto é? Tantos mil, tantos milhões, o Ceará, tá bom, toma. Aí o Capivariano, ei, CSA, olha, o cara quer levar ele, vai, devolve aí ele vai, volta ao Capivariano e é transferido para outro clube qualquer. Usei o Ceará como exemplo, só um exemplo mesmo, tá? Não tem nada de real sobre isso, tá? Totalmente fictício, aleatório, o primeiro clube que me veio na cabeça. Mas é isso então, espero que todo mundo tenha entendido essa questão, né? Não é que o CSA vai liberar o jogador. É que se o Capivariano aceitar uma proposta de alguém, né? E eu não creio que vai ser uma proposta baixa, porque o Taliari tá muito bem aqui, né? Se o cara chegar com um valor baixo, ele vai dizer, não vou vender, porque o cara tá bem lá no CSA, tá indo bem, vai que ele troca de clube, não vai tão bem, não joga e some de novo. Aí se lasca, né? Então, se for uma proposta muito baixa, é melhor até deixar aqui no CSA para ele valorizar mais, se consolidar no clube, valorizar nessa temporada e até o próprio CSA ter o interesse em comprar o jogador em definitivo no final do ano, né? Se subir, por exemplo, vai entrar mais dinheiro, aí o CSA negocia com o Capivariano, a gente quer comprar o atleta, tal, não sei o que, negocia tudo, né? E às vezes isso acaba acontecendo também, aqueles com empréstimos que no final o clube vai e adquire o jogador em definitivo. Por exemplo, né, um exemplo que me veio à cabeça agora também, o Yuri Alberto pelo Corinthians. Ele veio por empréstimo e depois o Corinthians foi lá e comprou. O Santos com o Soteldo. O Soteldo veio por empréstimo nesse ano, depois o Santos foi lá e comprou o jogador, certo? Então, são alguns exemplos aí desse tipo de empréstimo que acaba com a aquisição pelo próprio clube. Mas sempre tem essa questão também de que às vezes o jogador vem, aí se destaca e outro clube vem e compra, né? Acontece isso também e não se enganem, pode acontecer com a gente aqui também. Vamos torcer que não, porque o Taliari vem muito bem, né? Chegaram alguns reforços agora que podem ajudar ele ao longo aí da temporada e espero que com ou sem Taliari que a gente consiga atingir nossos objetivos, mas que ele ficando aqui no CSA com certeza vai ajudar muito mais, né? Então é isso, galera. Algumas dúvidas aí vocês têm? Bota aqui nos comentários, certo? Perguntem aqui que eu vou responder vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o contrato dele, eu não tive acesso ao contrato, mas pelo que eu entendo aí das negociações do mundo do futebol, é isso que aconteceu, tá certo? Então, se eu deixei alguma coisa em aberto ainda, podem perguntar aqui que eu completo nos comentários. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, não se esqueçam de dar o like, se inscrever aqui no canal, tamo junto e corre lá no Espaço da Bola que tem o pré-jogo de amanhã também. Abraço, gente, valeu!